Hoje, mais do que nunca, falar sobre seguro de vida é falar sobre inteligência estratégica para empresários e empreendedores. Segundo uma recente pesquisa da FenaPrev, o número de seguros de vida contratados por empreendedores no Brasil cresceu mais de 20% nos últimos 2 anos. Isso reflete uma mudança importante: proteger não só a família, mas também a continuidade dos negócios. Afinal, o seguro de vida deixou de ser visto apenas como uma proteção pós-morte e passou a ser uma ferramenta de sucessão patrimonial, blindagem financeira e até acesso a crédito. Vamos entender por que essa proteção é cada vez mais indispensável para quem empreende. Leonardo Oliveira é um renomado corretor de seguros com mais de 20 anos de experiência na área comercial. Criado em uma comunidade, sua trajetória de superação o levou de um início humilde a uma carreira de sucesso em seguros. Desde 2014, dedica-se a proteger seus clientes, gerando negócios através de recomendações. Recentemente, foi premiado na Grécia, destacando-se no setor por sua habilidade em construir relacionamentos sólidos e confiáveis. Esse episódio é patrocinado pela Papelaria Carta d'Amore, com produtos fofos, divertidos, para tornar seus estudos mais criativos e sua própria criatividade. Siga @carta.d'amore no Insta. E esse episódio é patrocinado pela Produtora Ideal, onde as suas ideias se transformam em imagens reais. Siga o @produtora.ideal no Instagram. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Poder Pode. Nath, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Obrigada, Mônica. Muito bem-vinda a você também. Obrigada. Antes da gente começar esse episódio, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal e para você compartilhar esse episódio com o máximo de empreendedores e empresários que você conhece. O assunto de hoje é muito importante. Verdade. Muito bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado. É um prazer receber você aqui com a gente. E a gente quer ainda que você conte pra gente um pouquinho da sua história. Muito obrigado, meninas, pelo convite. Assim, eu sou Leonardo Oliveira, tenho 20 anos de experiência na área comercial. Eu costumo brincar que minha carreira toda eu comecei vendo produtos que todo mundo precisa, mas ninguém quer. Comecei vendendo crédito, depois fui para banco, depois fui para a área de seguros, e na qual estou desde 2014. Trabalhei de forma exclusiva para uma seguradora, depois abri e expandi minha própria corretora, isso em 2020. E hoje, além do seguro de vida, plano de saúde, consórcio, vendendo muito através de recomendação, né? E hoje eu sou pai do Gabriel e da Duda, casado com a Rose, e vim contar um pouquinho da minha história, um pouquinho desse segmento de seguros, que é algo importantíssimo. É verdade, que muita gente não tem noção, Exatamente. O quão é importante. Agora, você chegou a mencionar aí 2020. Foi na pandemia que você resolveu tocar você sozinho? O que é interessante, eu trabalhei de forma exclusiva para uma seguradora, e aí eu tomei alguns cancelamentos de cliente. E eu, peraí, o cliente está me ligando para cancelar o seguro, mas por que cancelar? Não, Léo, eu consegui algo melhor. Eu, não, peraí, mas o meu produto é o melhor. Como assim? Vamos sentar, vamos conversar. E aí peguei a proposta que esse cliente, ele teve. Não, peraí, deixa eu pegar, estudar a condição geral, deixa eu comparar, e realmente era melhor. E aí, como você vende por recomendação, um cancelava, outro cancelava, até que eu recebi uma ligação até então era meu pior inimigo, hoje é meu sócio, que é o Fausto. Falei assim, cara, olha só, eu vendi seguro para essa galera aqui, mas eu preciso que você venda esse próprio seguro, porque existem outras seguradoras no mercado. Resumindo a história, eu vi que o produto que eu tinha, ele foi o melhor, mas não acompanhou. E tinha seguradoras melhores. Eu falei, peraí, então é hora de eu expandir o meu negócio. Eu preciso ter outros produtos na prateleira, porque não tem como você ser especialista vendendo um único medicamento para dores diferentes. E aí foi em 2020 eu expandi minha corretora no meio da pandemia. Legal. E é onde meu faturamento veio dobrando, triplicando ao longo do tempo. Por quê? Você tem produtos melhores, você consegue vender melhor para o teu cliente, acompanhar, porque no mercado de seguro de vida é muito de você cuidar do teu cliente. Não é só vender, mas eu vender e cuidar e estar ali disponível. E muitos clientes meus estão desde o início comigo. Né? Então... E 2020, você acha que foi o melhor momento ali para estar vendendo seguro de vida? Boa pergunta, Nath. Um momento que todo mundo estava sensibilizado. E, assim, o meu público-alvo, O meu público-alvo, em sua maioria, são empresários.
O dentista não podia abrir consultório, o médico não podia atender. E aí? Mas não tinha receita. Como é que você fazia ali para o cliente? Então, teve 2 adventos. O profissional liberal, ele viu que se ele não trabalhar, não tem receita. Então, ele precisa se proteger. Então, a gente se movimenta ou pelo amor ou pela dor, né? Você tem uma Covid ali, o cara pode entrar no hospital internado e morrer. Então, ele faz com que ele procure o seguro de vida. E o outro ponto é, peraí, eu não tenho plano B. E aí, onde esse cara começou a contratar seguro. E o advento da pandemia veio a reunião online. Que antes você tinha que pegar a pastinha, gastar sola de sapato, gasolina até o cliente. E agora com o online, que já tem 5 anos isso, você consegue escalar mais o seu negócio, você consegue estar na frente de mais clientes ali, uma reunião mais objetiva. Mudou todo o ciclo de venda, enfim, mas isso foi algo que foi benéfico para o segmento comercial de seguros. E hoje você vende a nível Rio de Janeiro ou Brasil? Brasil todo. Esse foi um dos motivos do crescimento também do meu negócio, porque você não tem um raio de atuação ali só atende cliente do Brasil todo. Hoje mesmo, antes de entrar em reunião, estava um cliente do Amazonas. Ah, legal. Fazendo a melhoria do seguro de vida desse cliente. E você falou que na pandemia, profissionais liberais viram a necessidade de ter um seguro. E muita gente tem aquela crença que seguro de vida é pós-morte. A pessoa morre, então a família toda fica com seguro de vida, né? Exatamente. É um mito, um grande mito do seguro de vida. E eu faço a seguinte pergunta. Se você ouve a palavra seguro de vida, qual a primeira coisa que te vem à cabeça? Eu vou morrer. Vai morrer. Todo mundo fala a mesma coisa. E a gente leva o seguro para a morte. Porém, 90% das coberturas é para o próprio segurado, em vida. Um exemplo, pode ser de um afastamento temporário. Ele sofreu um acidente, quebrou um braço e não consegue trabalhar. Vou pegar de novo o exemplo do dentista, ou esse empreendedor que ele precisa estar na frente do cliente. Tem impacto financeiro. Teve um diagnóstico de uma doença grave. Nath, se eu te falo a palavra doença grave, qual a primeira doença que tiver na cabeça? Câncer. Se eu pegar hoje, no Brasil, mais de 80% das coberturas de pagamento de doenças graves entram câncer, infarto e AVC. O câncer lidera elas. Do câncer, hoje, com a medicina, maior diagnóstico de doença está em cima do câncer leve e moderado, que muitas seguradoras não pagam. Tem hoje 2, 3 seguradoras só que pagam câncer leve e moderado. Então, os empresários se dizem, peraí, agora? Como é que eu faço um diagnóstico de uma doença como essa? E aí, onde entra o seguro de vida? Protege em vida em 90% dos casos. Muita gente tem esse mito na cabeça, né? E deixa eu pegar minha cola aqui. E qual é a importância para os empreendedores de fato? Que diferença faz na vida deles ter um seguro de vida? Eu costumo dizer, Nath, que o seguro de vida ele é o sócio do empresário. Mas é o sócio que vai injetar dinheiro no pior momento da vida dele. Porque numa doença ele não tem saúde nem cabeça para trabalhar, Mônica. E aí, o que eu faço? O seguro de vida ele vai servir para ou manter o custo de vida dele, para que ele não tenha que sangrar do negócio, não tenha que sobrecarregar um sócio e utilizar o seguro de vida. Muitas vezes ele pode perguntar assim, beleza, mas eu tenho um plano de saúde. Por que eu preciso de um seguro de vida? O plano de saúde ele vai funcionar do hospital para dentro, vai te colocar dentro do hospital. Mas do hospital para fora, as contas continuam a chegar. E é aí onde entra o seguro de vida como ferramenta de proteção do negócio, da família, da sucessão do negócio, né? Que tá muito mal falar a palavra sucessão patrimonial, enfim. Mas é em vida. É verdade. E você até colocou que muitas pessoas não sabem desses benefícios em vida. E você pode falar um pouco sobre esses benefícios para que as pessoas também fiquem cientes, porque isso que você está conversando com a gente é realmente ainda muito... parece que as pessoas ignoram Mônica, isso. só se eu pegar hoje, tem um dado que menos de 20% da população tem seguro de vida. Desses 20% que tem, está muito centralizado em bancos. E banco, eu já fui bancário. É muito daquele famoso toma lá da cá. O cliente compra um produto, morte, invalidez, e acha que aquele seguro ali está protegido e não sabe, né? Às vezes nem o gerente de banco sabe. Tem bons profissionais, mas em sua maioria é aquela venda casada. Que, olha, você tem relacionamento aqui, faz aqui um seguro, ou o cara tem um seguro do cartão de crédito, que o seguro do cartão de crédito acha que é suficiente, mas não. Respondendo sobre as coberturas, o seguro ele entra quando esse profissional ele não pode trabalhar. Pode ser uma cirurgia, pode ser de uma internação, pode ser no diagnóstico da doença grave,
Porque o dinheiro o seguro de vida paga dinheiro na conta do próprio segurado. E a decisão dele vai ser de pegar essa grana, buscar um melhor tratamento, ou reembolsar uma eventual despesa, ou no caso de uma invalidez por acidente, ele vai precisar de uma prótese, algo do tipo, e vai servir para esse recurso, ou para manter o padrão do dia a dia. Porque, vou dar um exemplo, numa invalidez, que é algo mais pesado, você não consegue ter a mesma mobilidade. Por exemplo, eu atendo muitos advogados. Quantos advogados cadeirantes você vê no fórum? Alguns, mas são poucos. São poucos. Uhum. Esse cara normalmente está por trás ali e colocando. Será que ele tem a mesma escalabilidade de um profissional que não tem esse tipo de dificuldade de locomoção? Isso impacta na renda dele. O seguro de vida ele vai manter o padrão de vida. Então, assim, em resumo, morte, invalidez, cirurgia, internação, um afastamento temporário, são cenários que tiram o cara da frente do cliente. E fica sem receber. Sem renda, porque o empresário, ele é o próprio sustento. Ele é. Né? E aí até um outro caso, eu estava até conversando com a Nath aqui antes, tem muitos casos do empreendedor que ele veio do CLT e passou a empreender. Vários. E ele tem aquela cultura, não, peraí, agora vou pagar o INSS ali no teto e vou manter os benefícios, mas vamos lá. Você sabe o que significa a sigla INSS? Uhum. O que significa? Seguridade Social. Não, tem um outro significado que a gente fala no mercado de seguros. Isso nunca será suficiente. Com certeza. Por quê? Você paga pelo teto, mas dificilmente você vai ter acesso ao teto numa invalidez. Vamos lá, de novo falando cobertura em vida. Porque tem uma conta, enfim, dependendo do cenário, se for algo mais grave, vai ter o teto ou não. Mas esse cara sai do CLT, que recebe o teto, e começa a pagar lá uma guia GPS no valor máximo. Beleza. Será que a gente está vindo de uma crise do INSS aí que a gente não sabe, não tem aquela confiabilidade? Beleza, essa conta vai fechar no futuro. Exatamente. Eu tenho a seguinte crença de que quando for para eu me aposentar, o INSS já nem vai existir mais. Essa crença é muito antiga. Exatamente. E tá aí. Eu Aí ainda tá tenho cheio essa de crença. rombo, mas continua aí. Eu Mas via... a conta não fecha. Porque hoje, antigamente, você tem lá no INSS, né? As pessoas que contribuem hoje para pagar as pessoas que já estão aposentadas. Pessoas que contribuem, pessoas que estão aposentadas. Cada vez mais as pessoas estão empreendendo mais, pagando menos INSS, e cada vez mais as pessoas estão tendo menos filho. A base da pirâmide está... Exatamente, está invertendo. E a gente está vivendo mais. E a gente está vivendo mais, exatamente. Esse é o ponto. E aí, o que acontece? Mas é cultural. Aquela coisa do seguro de morte, do INSS, é cultural. A gente já vem fazendo algo assim, não para pensar. Mas eu vou dar um meu exemplo. Eu trabalhava em banco e depois que eu entrei no mercado de seguros, eu falei, peraí, vou contribuir com o mínimo, vou pegar essa diferença. Uma parte no seguro de vida, para me proteger em vida, vai ser o meu plano B, parte numa aplicação financeira. Previdência, ou o que for, enfim, eu coloco numa previdência e a cada determinado tempo eu olho ali para ver se eu preciso portar essa previdência para um outro fundo melhor. Faço tanto o meu quanto da minha esposa, que é minha sócia. Para o seguinte, beleza, se acontecer alguma coisa, o seguro de vida, ele é o copo cheio, ele é o primeiro recurso que vai chegar. Enquanto eu estou pagando a previdência, gerando recurso, porque é uma outra utopia a gente parar de trabalhar, né? Aquela coisa de parar de trabalhar, vou ficar no banco da praça ali. Não vai. Você vai estar trabalhando. Brasil não existe. Não tem. Mas, enquanto eu tiver saúde saudável, eu vou trabalhar, eu vou produzir, de repente diminuir um pouco o ritmo de trabalho, mas, cara, beleza, o seguro me protegeu para eu chegar bem, gerar patrimônio e levar a vida. E um imprevisível seguro de vida. Sim. E o interessante disso também, que, por exemplo, pode acontecer, você vai até dizer o percentual, mas as pessoas possuem um seguro de vida e elas não sabem das coberturas. Então, podem passar por alguma dessas situações que você citou e não terem a oportunidade de usufruir do seguro. Tem alguns pontos sobre isso. Normalmente, a maior parte da população tem seguro no banco. O banco ele vai vender morte e invalidez. Eu vou ser um pouquinho técnico aqui, tá, mãe? A pegadinha do seguro, entrando até na esfera jurídica, ele fez um seguro no banco. O banco não tem um negócio chamado congelamento de risco. Em resumo, eu tiro uma foto sua, quando você entra, contrato seguro, avalio saúde, profissão e hobby. Se eu faço isso na entrada, que é um bom seguro, é um seguro individual. Não importa se ao longo da sua vida alguma coisa mude, eu não vou precisar usar essa informação que mudou para não pagar o seguro, para negar um seguro para o beneficiário ou, de forma literal, cancelar. O seguro do banco ele avalia o risco depois que acontece. Exemplo, sou saudável,
tive um diagnóstico de um câncer. Bom, sou saudável, infartei. Tá. Morri pelo infarto. Aí vou dar entrada, minha família vai dar entrada no seguro. Não, tem o seguro do Leonardo aqui, ele contratou no banco. E a seguradora me investiga. Não, peraí, olha só, tô vendo aqui que ele era hipertenso. Pô, mas ele pagou seguro 20 anos. Ele foi hipertenso nos últimos 5. Não, mas ele tinha que me informar. O artigo 768 e 69 garante que se tiver alguma mudança de risco, ele tem que informar. E a família vai achando que aquele vai ser o primeiro recurso, porque num caso de morte, um amigo vai ajudar, até os bens ficarem bloqueados, vai demorar. Uhum. E a grande população não tem isso, né? Vai depender de ajuda de terceiros. E aí, da entrada no seguro, não pega. E aí entra com o processo, espera-se longos anos. Alguns anos. E aquela educação daquela criança pequena ali, aquela primeira receita que não foi. E isso é devastador para a família. Né? Sim. Então, respondendo a sua pergunta, o que faz um seguro ser bom? É ter congelamento de risco. Porque às vezes a pessoa não sabe que tem um seguro, ou quando vai dar entrada no seguro, não sabe as coberturas que tem. E quando tem a morte e invalidez, às vezes não tem doença, não tem cobertura em vida. E é comum, é a mesma crença do cara fazer uma previdência de R$100 e achar que ele vai aposentar ganhando 10 mil. Com muito. Não vai, a conta não vai fechar. Verdade. E você vê que, eu não sei se com você é diferente, né, por conta do local da sua seguradora, mas a gente vê que você pontuou aí que banco, todas as vezes que entraram em contato comigo, não era para me informar sobre o produto que eles queriam vender. Era apenas para eu passar a pagar o título daquele produto, porque eu nunca fiquei sabendo o que continha aquele produto. E aí eu te pergunto, numa situação dessas, não vou tirar o banco da jogada, vou perguntar das seguradoras sim. que pegam mais o cliente no colo. Vocês entram em contato com os clientes quando alguma coisa realmente acontece? Vamos lá. O seguro de vida individual, que é, por exemplo, o modelo onde os bons corretores de seguro vendem, ele funciona da seguinte forma. Uma, avalia o risco, congela o risco. Outra, acompanha o cliente. Isso. A cada 1 ano e meio, 2 anos, eu vou entrar em contato com esse cliente e falar assim, olha, vamos bater um papo para relembrar o que você tem de seguro. Por quê? Quando o cliente contrata o seguro, ele tem a dor. Essa dor poxa, peraí, eu preciso garantir a educação do meu filho, preciso proteger o padrão do dia a dia, preciso ter um caixa se algo acontecer aqui comigo para me proteger. Mas com o passar do tempo, ele só vai lembrar daquele valor que ele paga. E esse valor que ele paga, ele vai ficar em evidência. A revisão serve para o seguinte, deixa eu lembrar, esse aqui é o teu plano B. Esse aqui é a garantia da educação dos seus filhos, esse aqui vai manter o teu padrão de vida, e aí vai detalhar cobertura a cobertura. Se aparecer alguma cobertura melhor, fala assim, olha só, você tem uma cobertura X. O mercado segurador, ele muda muito. Até dando o meu exemplo, eu tinha os clientes numa seguradora, tinha um produto muito bom, mas lançaram produtos melhores, com custo melhor, com coberturas melhores, enfim, cobrindo um câncer leve moderado, coisa que uma seguradora raro, X né? não tinha. E aí, olha só, tem a oportunidade de eu melhorar o seu seguro. Mas primeiro vamos relembrar o que você tem. E aí entra num ponto, mano, que assim, mudou alguma coisa que eu precise diminuir o tamanho da sua cobertura, diminuir o tamanho do cobertor, ou aumentar o tamanho do cobertor, porque a vida muda. Se eu conversar com você hoje, daqui a 5 anos, vai ser um outro perfil. Exatamente. Não, peraí, vamos ajustar. Essa é uma das vantagens também do seguro individual, que você consegue aumentar ou reduzir as coberturas a qualquer momento. O empreendedor, de acordo com a pessoa, exatamente, o empreendedor ele tem momentos de crise. Eu já peguei por diversas vezes meu cliente que, cara, não, peraí, Léo, teu seguro é maravilhoso, mas não estou conseguindo pagar. Vamos sentar aqui, vamos reduzir. É olhar a relação do longo prazo. E esse cuidado com o cliente que faz com que ele permaneça com você por muito tempo. A confiança, A confiança. Então, peraí, o Leonardo tá me ligando, não, peraí, ele tem algo legal, deixa eu parar para ouvir ele, que não é um cara que tá tentando me ligar para me vender um produto, não. Exatamente, essa é a ele diferença. tá cuidando de mim. Então, esse é um ponto importante. Sabe uma coisa que eu vejo? Assim, as pessoas pensam muito, eu preciso ter um seguro pro meu carro, né? E aí o carro, que é um objeto que se você perder, você consegue outro, mas a tua vida... A gente protege um produto de lata de metal que te leva para um canto ou outro, mas o mais importante é o cara que tá ali dentro. Exatamente. Que leva o carro para algum lugar. É cultural isso, é incrível. E aí, o que é interessante, Nath? Quando a gente senta com o cliente para conversar, parte da conversa, inicialmente, é a conscientização. Peraí, vamos lá, você é empresário. Você bota seguro no teu carro, bota seguro no seu celular.
Tudo bem, a gente Uhum. mora no Rio de Janeiro, É, tem que ter. um Mas- seguro necessário. Vem cá, e o dono do celular? E o dono do carro? E aí, aquela pausa dramática, o cara começa a pensar. E a gente começa a conversar, mas não de uma forma, olha, e se você morrer? E ali, sabe, de empurrar a faca. Não, vamos bater um papo. Igual a gente tá batendo um papo aqui. Uhum. Como é que funciona? Qual o seu plano B hoje? Ele é suficiente? Se for, tá tudo bem, você não precisa de seguro. Mas se ele não é, olha, o seguro é um instrumento importante, é um instrumento barato para você transferir esse risco para a seguradora. A seguradora vai assumir esse risco se alguma coisa acontecer, por um valor que tem que ser bom e tem que caber no bolso. É uma troca justa. Uhum. Você consegue falar pra gente, assim, mais ou menos, a partir de quanto dá pra fazer um Nath, seguro de vida? Muito boa pergunta. Ele é totalmente customizável. Eu tenho clientes que pagam R$100, tem clientes que pagam R$20 mil de seguro. Depende muito do tamanho do cliente, o que ele quer proteger. E um ponto importante desse modelo de seguro individual é entender com o cliente o seguinte, qual a necessidade dele, o que é importante para ele proteger. Legal, entendi o que é importante para ele proteger. O que tem de melhor no mercado? Porque, Mônica, eu não trabalho por uma seguradora. Eu tenho várias seguradoras no meu portfólio. Uhum. E aí, uma das coisas que como corretor, eu preciso entregar para o meu cliente, o que tem de melhor no mercado? Pode ser que eu precise pegar mais de uma seguradora para montar uma melhor Uma proposta para esse carteira, cliente. E, ao longo do tempo, acompanhar esse cliente. Por quê? Vai ter um momento que ele vai te ligar, seja para uma alteração, redução, mas quando chegar o dia de, olha, Léo, isso acontece comigo várias vezes, já aconteceu até comigo como cliente, de pagar o benefício. Léo, aconteceu assim, beleza, cara, vamos lá, tô contigo aqui. Por diversas vezes eu já entrei em hospital, já fui pegar laudo médico, já fui visitar cliente, porque, cara, aquele é o momento mais tenso da vida do cliente ali, é com onde o teu certeza. trabalho aparece. E é onde o trabalho do corretor de seguros, ele é uma missão, né? A gente fala sobre essa profissão, corretor de seguros, como ele é um emissário do amor. Por quê? No momento mais difícil, você é o cara que vai entregar o cheque. Agora é fazer o Pix na conta, né? Mas a gente é o cara que vai entregar ali o recurso para aquela família. Talvez ninguém saiba o que seja cheque, né? Pois é. É um bom ponto. Nós somos Entregar contemporâneos. cheque. Entregar cheque. Então, cheque é um papel que tem uma valia que leva no banco e troca. Mas é engraçado que aqui só no Brasil que não tem cheque, né? Exatamente. Porque Lá fora não. lá fora é comum. É comum. Mas quando entra... Eu tenho diversos casos de pagamentos de benefício, assim, e é muito legal quando você vê o seu trabalho sendo feito de ponta a ponta. Uhum. Então, assim, é uma satisfação, assim, caraca, pô, aquela família ali tá mais protegida, foi aquele trabalho. O corretor de seguros, ele toma muito não, mas foi aquele sim que eu tomei ali, mas pra eu chegar naquele sim, eu tomei uns 10 nãos. Mas Mas vale aquilo a ali pena. valeu a pena. Faz a diferença, né? Demais, verdade. demais. Isso é sensacional pelo prazer mesmo Sim, da eu- profissão. Eu brinco com os meus clientes, assim, eu falo que assim, até hoje, nos 11 anos que eu tô assim, não paguei nenhum seguro de morte, né? Eu falo que sou um anjo da guarda, que eu dou sorte nos meus clientes. Mas seguro de doenças graves já paguei muitos, seguro de internação, cirurgias, pago o tempo todo, de afastamento temporário. Mas assim, eu até dando um exemplo disso, eu tenho 2 filhos, o Gabriel de 10 anos e a Duda de 2. E tempo atrás o Gabriel estava fazendo trabalho na escola e falou assim, pô, o que seu pai faz? Vou falar sem chorar. Ele fala assim, pô, meu pai, ele protege famílias. Ai, que Caraca. bonitinho. Aí isso, pra mim, pegou, eu vi ele falando assim, caraca, que maneiro. Que É legal o seu ele trabalho com conseguir propósito. passar isso. Exatamente. Seu trabalho com propósito. Mas tem mais história do Gabriel, depois a gente pode falar sobre isso. Com prazer, com certeza. Esse seguro de vida que a gente fala, ele protege situações. A gente está aqui falando muito de causas graves, mas existe assim alguma causa que seja mais leve e que venha a convencer mais facilmente uma pessoa, porque de fato, quando se fala em seguro de vida, A gente leva a pro gente, pior caso, né? a gente acha que Uhum. está muito longe, isso não Uhum. vai acontecer, né? Diferente de você falar sobre um seguro de carro, que infelizmente aqui roubo acontece o tempo inteiro, mas no seguro de vida a gente acha, ai não, tá cedo, não vou me preocupar com isso agora. Mas é de qualquer afastamento temporário, né? Afastamento, assim, a gente Então, fala que é isso que eu quero saber, histórias sobre esses mais corriqueiros. Vou dar um exemplo.
Eu tenho uma cliente, uma dentista, e ela... Deixa eu pegar. Tem um da dentista e tem um de um cliente meu que ele sofreu um acidente jogando futebol. Tá? Vou pegar esse exemplo. Ele recebeu três coberturas de cirurgias no intervalo de 1 ano e meio. A gente fala que ele chama de homem de vidro. Ele teve um acidente jogando futebol, joelho, fez uma cirurgia. O que o seguro pagou? Pegou o código da cirurgia e pagou pelo procedimento cirúrgico. Pô, ele ficou afastado. Ele teve que fazer fisioterapia. Ele tem uma série de custos inerentes daquele acidente. O seguro pagou a cirurgia. Ele não ficou muito tempo internado, mas pagou o afastamento temporário. Que ficou sem O trabalhar. período que ele ficou sem trabalhar, a seguradora pede um laudo médico do período, o exame, e fala assim, beleza, eu vou pagar o valor que você contratou, essa diária, por incapacidade, durante o período até o seu retorno. Recebeu, 3 meses depois, caco de vidro, cortou a mão. Cortou aqui. Cirurgia de novo, mesmo procedimento. Léo, sofreu um acidente. Sério, cara, o que aconteceu? Não, beleza. Ó, você lava aquele documento, manda pra mim de novo aqui, pelo laudo médico, foi. É algo muito simples, pode acontecer com todo mundo. Um acidente, uma doença. Por exemplo, tem seguro hoje que cobre se o cara tiver dengue. Teve um afastamento por dengue de mais de 10 dias, vai pagar desde o primeiro dia retroativo. É algo mais tangível, se eu pegar dentro das coberturas ali. O afastamento temporário. É interessantíssimo esse que você citou, um caco de vidro. Sim, acidente. Né? Porque uma operação no joelho mais grave. Né? Mas a Um pessoa caso, cai, quebra o braço, a perna, né? E ela impossibilita de trabalhar. Não, isso, o profissional de Exatamente. educação física, ele não... Existem profissões que o cara não tem home office. O médico, o dentista é um deles. O profissional de educação física, beleza, vai passar sério, né? O cara não vai. Hoje em dia já tem, né? Até estudo online de educação o cara física. que vive do personal, não tem. Não tem. Então, assim... E aí, dando um outro exemplo. Eu já tive clientes... a gente não consegue se enxergar no cenário da doença, né? Eu já tive cliente que é triatleta, que é profissional de educação física, teve câncer. Eu sou gordinho, meio sedentário, já tive câncer. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, assim, é melhor ter o seguro. Sim. Né? Tô pagando agora de câncer de fígado no cara que não bebe. Léo, não bebo, tive câncer. Pois é, pode acontecer. Pode. Infelizmente a gente não tem esse controle. Quantidades que você pode ou não acionar o seguro ou não? O seguro pela SUSEP, você pode contratar mais de uma seguradora. É diferente de um seguro de carro ou um seguro de patrimônio. Você pode contratar um seguro. Você não pode contratar o seguro na empresa A e empresa B do mesmo carro. O Vida você pode. Pode ter vários seguros ali. O que a seguradora faz? Porque tem muito caso de fraude. A seguradora, quando você contrata o Vida individual, ela avalia o risco na entrada. Comprei o risco ali, do Leonardo com 38 anos. Se alguma coisa mudar, eu tô com aquele risco ali. Se ele contratar um novo seguro, eu vou tirar uma outra foto dele naquele momento. E aí faz com que a seguradora se resguarde. Aí se acontece um sinistro, contratou, passou a carência, existe carência para o seguro de vida. Por exemplo, doenças graves são 2 meses de carência. A seguradora, como é que ela regula e ela pega o sinistro? Vamos supor que o cara tive um câncer, eu vou contratar o seguro. A seguradora não vai aceitar. Senão, na porta do INCA, tá cheio de corretor de seguro, todo mundo oferecendo seguro. Ela avalia o risco dele na entrada, dá boa fé naquelas informações, mas quando tem um sinistro no intervalo curto ou dentro na carência não vai pagar, mas depois da carência eles vão investigar para ver o seguinte, deixa eu puxar o histórico de utilização do plano de saúde desse cara. No histórico de utilização tem lá que ele fez exame X, Y, Z, pede autorização do cara para fazer a sindicância, opa, beleza, olha só, isso aqui já era preexistente, não posso pagar. A própria SUSEP, ela fala que a seguradora tem direito de cancelar, devolver os prêmios ou somente cancelar o seguro. Que é uma forma da seguradora também ter a boa-fé e também se resguardar. Sim, mas, por exemplo, desse cara que cortou a mão, ele te acionou 3 vezes seguidas. Ele pode acionar o seguro? Pode. Tem cobertura. De cirurgias não tem carência. A incapacidade temporária por acidente não tem carência. Foi um acidente. Foi de fora para dentro. Então, não tem uma carência de tempo para pagar um seguro. Doença que vai ter um intervalo entre uma cobertura ou outra, enfim. Mas nesse caso não teve. Interessante, né? Porque mas também, como é que você vai evitar isso? Não tem como saber. Sim, por isso que eu te perguntei. Porque às vezes, tem seguros, por exemplo, residencial, você pode usar 2 vezes ao ano, né? Não sei. Mas aí entra um ponto assim, qual for o fator gerador? Se for doença, tem carência.
Uhum. Se for acidente, é de fora para dentro, não tem carência. Então, essa é a diferença. Foi por acidente? Ok, beleza, vou pagar. Foi por doença, peraí, tem carência? Não, não tem, então beleza. Então, é onde a Entendi. seguradora se resguarda para a conta também fechar para a seguradora. Sim, Uma coisa que a pessoa que fez meu seguro de vida falou pra mim é: deixa meu telefone ali com alguma pessoa, né? Porque se alguma coisa acontecer com você, já deixa avisado que é pra entrar em contato comigo. É, muito, muito bom o trabalho dessa corretora, porque o corretor ele é o anjo da guarda do cliente. Ele tem o telefone da seguradora para ligar, fazer todo o sinistro ali, mas é função do corretor. O corretor ele recebe por isso. Ele recebe o FII então, mensal aí para eu poder já- cuidar dessa pólice. eu já falei com a minha mãe, naquele meu caderninho de senhas lá na tua casa, tem o telefone da fulana. Aconteceu qualquer coisa comigo, liga pra ela que ela vai resolver tudo pra mim. É isso. Pra é você, isso. no caso, né? É a função do corretor fazer esse acompanhar. Eu costumo brincar com os meus clientes e falar assim, ó, o seguro de vida é igual um casamento. Um casamento sem sexo. Ninguém come ninguém e se dá bem. Por quê? Eu vou cuidar é no amor e na dor. No momento que você contratou o seguro, você resolveu ali a dor, mas quando acontecer a dor ali, eu tenho que estar lá. É minha porque às função. vezes a pessoa faz o seguro de vida, mas também não conta pra ninguém. É. Aí acontece alguma coisa com ela, a família não sabe. Nath, hoje, bem colocado isso. Hoje existem seguradoras no mercado que elas fazem uma pesquisa do CPF. Pela SUSEP tem 1 ano para dar entrada no pagamento de sinistro, mas tem seguradora que faz essa pesquisa e faz isso ativamente. Ó, vi lá que o CPF desse cliente X está cancelado. Vamos entrar em contato com a família. Vamos pesquisar, consegue pegar telefone de familiares e, olha, essa pessoa aqui tem um seguro de vida. E dá entrada no seguro. Mas Isso é legal. o CPF tá cancelado, mas às vezes a pessoa, sei lá, entrou em coma. Aí a família poderia assinar o seguro e a pessoa não informou ninguém que fez o seguro de vida, Sim, né? Então sim. é importante quando você fizesse o seguro de vida, você deixar o telefone do seu corretor com alguém na sua casa, deixa Tem que num avisar. caderninho, em algum lugar. Eu já tenho casos de clientes que são separados de parte da grande preocupação do cliente, quando ele contrata um seguro, quando tem filhos, é a educação dos filhos, é a continuidade da vida dos filhos. Mas esse cara é separado. Então, às vezes, ele nomeia a mãe, o pai, um terceiro, não um cônjuge, um ex-cônjuge, porque não tem uma boa relação, para que ele seja o guardião. Se alguma coisa acontecer, ele vai ser responsável, tutor da pólice ali do seguro. Isso que você citou, existe a possibilidade de você consultar se pessoa X tem seguros? Tem. Hoje a SUSEP tem um site que a pessoa consegue. Faleceu. Deixa eu ver se tem Isso, seguro. Consegue digitar lá o CPF e Qualquer saber. pessoa, você digitando no saber se ele tem um CPF, você seguro. tem essa informação. Sim. Tem um tempo que ela tem que dar entrada no seguro, senão Uhum. expira. Mas isso é possível. E qual hoje. é esse tempo? 1 ano. Até 1 ano ela pode verificar se tem algum seguro que ela possa solicitar. Isso aí. A família reivindicar. pode reivindicar. Uhum. E como é que esse seguro de vida pode ser usado como uma ferramenta estratégica ali dentro de um negócio? Vou te dar um exemplo. Tem um escritório de advogados. E aí eu tenho aquela pessoa-chave. Que se acontecer alguma coisa com aquela pessoa-chave ali do escritório, tem um problema gigantesco. Uhum. Eu consigo fazer um seguro para aquela vida, mas no falecimento dela, quem vai ser o beneficiário vai ser a empresa. Então, isso é possível. Segunda possibilidade. Faço a sucessão patrimonial, mas a sucessão também do negócio. Faço um seguro de vida pegando o valuation da empresa. Se um dos sócios falecer, a empresa recebe o sinistro. Outro exemplo que é muito mais comum. Tem uma empresa pequena, média empresa. Não precisa ser empresa gigantesca, não tem um valuation absurdo, mas assim, faz o seguro de vida. Os sócios, eles são ativos da empresa. Assim como o maquinário também é um ativo da empresa. Uhum. Faz o seguro, coloca para a empresa pagar. E essa é uma despesa da empresa. Assim como a guia GPS, assim como o FGTS é uma despesa da empresa, coloca o seguro de vida. Tem diversos clientes que fazem isso. É o seguinte, não, Léo, vamos fazer seguro para os 2 sócios, vamos desenhar o mesmo modelo de seguro. Uhum. O preço vai mudar, porque o seguro ele precifica de acordo com idade, sexo e saúde. Mas vamos botar o mesmo capital segurado, tamanho de seguro, e a empresa vai pagar. Ok. É uma despesa que a empresa vai absorver, que se alguma coisa acontecer, você consegue amarrar isso em contrato. Olha, se acontece algum sinistro, não vai entrar o sócio, um familiar do sócio que faleceu para poder absorver o negócio. Não. O seguro posso botar um capital segurado alto no norte, para o seguro ser o suficiente para pagar a família ali, ou na cobertura em vida, que é o principal. Usa o recurso do seguro de vida para proteger o negócio. Interessante, Uhum. né? Porque às vezes tem, até na própria pandemia, muita gente poderia ter usado o seguro de vida? Sim,
teve uma coisa que foi muito legal do mercado segurador em si, que a pandemia, via de regra, é uma exclusão das condições gerais, não paga. Teve uma primeira seguradora que falou assim, olha, eu vou pagar a cobertura de morte se for decorrente de Covid. Todo o mercado acompanhou. Claro. Porque não fica muito feio isso, né? Claro, Uma né? seguradora, Olha, ó, eu querido. sou a seguradora que paga o Covid. Acabou pros E outros. eu não sou... Opa, peraí. Uhum. Risco de reputação. Aí todo mundo abriu essa cláusula na pandemia que não paga, tanto na morte quanto uma internação, não cobre afastamento temporário. Não, cobriu também afastamento temporário, porque o RIT também cobre ali. Mas foi algo que o mercado provocou. Abraçou, né? Abraçou. Porque Seguiu. as empresas precisam entrar aí na Sim. onda de inovação, né? E isso também... Geralmente é assim, né? Um vai e aí carrega os outros, porque ninguém Sim. quer ficar para trás. Não, e a seguradora é confiança. Desde a seguradora fazer todo o processo como instituição e também para o corretor que representa aquela seguradora. Ele precisa ter aquele... Assim, peraí, se acontecer alguma coisa, sei que a seguradora vai fazer ali o papel dela. E se o empresário ele quiser contratar um seguro de vida, o que você falaria para ele levar em consideração ali, né? Na hora de contratar esse seguro? Primeiro ponto, seguro de vida individual. Por quê? Vai congelar o risco dele na entrada. E se mudar saúde, profissão, hobby dele, a seguradora não vai ter a pegadinha do seguro. Hoje até alguns bancos fazem isso, tá? Mas procure um bom corretor. Eu sou um bom corretor. @Léo Oliveira Aqui Legado. o Jabá já tá aí. Me procure. Segundo, você precisa sentar com um corretor especializado para desenhar com você o tamanho do seguro. Por quê? Quais são as dores que você tem hoje? Se alguma coisa acontece, você sai para trabalhar e não volta, como fica? Quem depende financeiramente de você? Tem filhos? Então vamos fazer o custo, a conta do custo de educação dos filhos. É pilar financeiro, que é muito comum do empreendedor, né? Beleza. Quanto que eu preciso manter do padrão de vida ali para fechar a despesa no 0 a 0 da família? E aí você vai ter um desenho do tamanho do seguro que você precisa, do tamanho do cobertor que a sua família precisa. Para o próprio... e aí a gente falou de cobertura de morte. Numa invalidez, precisa do tamanho do seguro para proteger. Vou dar um exemplo. Vamos pegar um empreendedor que tem um custo de vida de R$15 mil. No mínimo, de invalidez, ele precisa de 1,5 milhão. No mínimo. Porque 1,5 milhão, se fizer uma conta muito simples, de 1%, vai dar os 15 mil ali, vai fechar o padrão de vida dele durante um período. Esses 15 mil, se ele tem um diagnóstico de uma doença grave, ele vai ficar em torno de 12 a 24 meses afastado. Então, peraí, ele vai ter 12 a 24 meses ali, 15 vezes 24, enfim, vai depender do tamanho, do custo ali, que ele pode ir de 12 a 24 meses. Coloca uma cobertura de internação, cirurgia, e aí o corretor especialista ele vai conseguir desenhar o tamanho certo do seguro e o principal, o custo. Por quê? O cliente ele tem que ter a percepção que ele está fazendo um bom negócio. Porque se o seguro for bom e for caro, ele vai viver no risco. Uhum. Agora, se for bom e está dentro da condição de pagamento dele, tá legal. Ele vai ter feito um bom negócio, o corretor vai ter feito um bom negócio, vai ter um cliente para a vida toda. E se no meio do caminho precisar ajustar, o corretor vai estar lá. Uma vez eu estava assistindo um outro podcast e tinha um menino que ele teve câncer e o plano de saúde não cobria alguns exames. Foi o seguro de vida que pagou, né, com o dinheiro do seguro de vida, que ele conseguiu custear todo o tratamento que o plano de saúde não cobria. E isso é muito comum, né? O plano de saúde ele vai até a página 2, aí a liminar judicial, para fazer com que ele tenha atendimento. Mas o que o instrumento seguro de vida ele faz? Dinheiro na conta. Com dinheiro na conta você pode procurar um melhor tratamento, ter tranquilidade, porque você não vai ter a mesma cabeça para produzir. Você tem que estar com a cabeça boa para estar na frente do cliente, seja qual for a sua profissão. E o seguro de vida ele vai fazer isso. Me permite um exemplo pessoal? Uhum. Eu tenho seguro de vida desde a época que eu trabalhava no banco, antes de ter filho. E aí, quando eu entrei para o segmento de seguro, eu fiz um seguro de vida para mim. Em 2020, eu aumentei esse seguro quando eu abri a minha corretora, expandi minha corretora. Expandi, aumentei o capital segurado pensando o seguinte, peraí, agora meu custo aumentou, preciso botar 2 anos do meu custo de vida. Beleza, tá ali. Lembra que eu falei que o seguro congela o risco? Fiz o seguro, não tinha nada. Descobri um nódulo na tireoide, algo que é muito comum em mulher, mais do que para homem. Não tinha nada. Até um dia que eu estava fazendo check-up, eu faço seguro para muitos médicos.
E eu falei assim, vou fazer um check-up ali, gordinho, vou falar que a culpa é da tireoide. Pô, puxa um exame de tireoide aí. Fiz o exame de tireoide, descobri o nódulo, fiquei acompanhando, normal. Passou um ano e meio, fui fazendo ultrassonografia, beleza. Não, você faz ultrassonografia, tá tudo bem, só para acompanhar. Até que deixa eu encurtar a história. Fiz um outro exame e vi que aumentou. E aí o médico falou assim, olha só, aumentou aqui, vamos pedir uma pulsão para saber se tem alguma coisa. Tá bom, pelo protocolo médico nem precisa. Tá bom. Puxei peguei o exame, fim de dezembro, isso de 22. Fiz o exame, mas deixei lá, quer dizer, nem peguei o exame. A Dudinha estava nascendo, minha filha de 2 anos, depois eu vejo isso, tal. Até que em abril, a Paula, que é a minha endócrina, que eu vou até sair daqui, vou na consulta com ela de acompanhamento. Pior que eu vou mesmo. Tá marcado. E aí peguei o exame, ela me ligou e falou assim, Léo, eu preciso rever o meu seguro. Eu falei assim, legal, eu fiz um exame na pulsão, eu tenho que levar para você. Que tá eu bom, nem sei isso o que tá em lá abril, no exame, em abril. nesse resultado. Em abril. E não sentia nada, Nath. Nada. Nenhum sintoma. Peguei o exame, levei para ela, a gente tá conversando, ela conversa sobre o seguro dela e tal. Ela, Léo, abriu o exame, mudou o semblante, começou a fazer desenho. Aí eu, opa. Ferrou. Ela, Léo, você vai abrir esse exame? Eu, não, só peguei e te entreguei. Ela, então, isso aqui é um nódulo, é maligno, tem que operar. E aí, na hora, me deu crise de riso, porque quando a gente fica nervoso, a gente fica rindo. Eu falei, legal, o mesmo seguro que você tem, eu vou receber. Falei rindo. Ela disse, não, Léo, olha só, esse aqui é o telefone do médico, você vai ligar para ele, assim que você sair daqui, vai fazer esses exames, porque ele é o melhor cirurgião que tem Meu aqui, Deus, ali. que susto. Aí eu, tá bom, meio atônito assim, e aí eu saí do consultório, bum, o mundo caiu. Nath, eu sou empreendedor, eu estava tocando a minha corretora, no início com assessoria, que eu pego corretores para treinar e da assessoria legado, e estava no meio de uma implantação de um escritório de contabilidade que eu, sendo head de seguros. Criança recém-nascida, eu não vou olhar. Ali acabou. Então eu falei assim, e agora? Saí, peguei o telefone e liguei para a Rose. Amor, você confia em mim? Confio. Ó, acabei de ter um diagnóstico aqui de um câncer. É galho fraco. Vou chegar no escritório, vou ligar, vamos fazer todo o trâmite. Confia em mim, já deu tudo certo. O que fez com que eu trabalhasse e levasse isso bem foi que, cara, isso é galho fraco. Isso é galho fraco. Porque tem que trabalhar a cabeça. Porque senão tu entra naquela coisa de pesquisar no Google, ver lá e ver que pode acontecer isso e aquilo e você fica desesperado. Não, para. Liguei pro meu melhor amigo e sócio meu também na minha corretora. Falei assim, Davi, tudo bem? Tudo bem? Olha só, cara. Sabe qual é o quarto signo na casa do Zodíaco? Ele que alcança, então, peguei um. Aí eu fiquei falando, rindo, para depois levar leve. Cara, tá maluco, tal. Eu falei com meu irmão, enfim. Com as pessoas que são importantes ali. Conclusão. Ali você não é ninguém, porque assim, você tem um negócio que, cara, pode tirar a tua vida. E aí, beleza, o que você vai fazer? Seguro de vida. Um mês depois eu dei entrada tirei o nódulo, dei entrada no seguro, recebi o seguro de vida. O seguro de vida me deu tranquilidade para diminuir o meu ritmo de trabalho. Se eu precisasse parar de trabalhar durante um período ou usar o recurso para poder pagar o tratamento, tudo bem. O plano de saúde atendeu bem, consegui operar com o médico que virou até meu cliente. E até brinco com isso, assim, aí você tem que levar leve, né? A gente brinca, que fala o seguinte, ó, se o Papai do Céu deu um câncer pro corretor de seguro e der na tireoide, é porque ele gosta do corretor, porque ele vai tirar o nódulo, vai receber a indenização e vai ter história para contar, vai entrar no pitch de venda. E é o que aconteceu. Todo cliente que eu converso, eu uso isso, mas assim, para conscientizar. Mas levo de uma forma leve, porque foi a forma que eu trabalhei a minha cabeça. Porque, participar de um Dia das Mães, levar a criança lá, eu lembro disso. Teve os momentos duros, né? O meu mais velho foi lá fazer aquela dancinha do Dia das Mães, botei a bebê do lado da minha esposa ali no carrinho, fiquei do lado de fora ali, vendo de um vidro. Essa é forte. Vendo de um vidro assim, a minha esposa e meu filho, falei assim, cara, e se eu não estiver aqui? Ela lá, chorando lá, e eu chorando copiosamente atrás, assim, ninguém vendo. Porque eu falei assim, caraca, e aí, se tu não voltar? É um medo mesmo, né? Mas passou, tá ali, agora fazer acompanhamento, mas o que eu levo isso de lição de vida?
Eu virei a Xuxa, a Angélica, daquela propaganda daquele hidratante que a gente não pode falar o nome, que tinha nos anos 90, quem é contemporâneo vai saber. Será que ela usa mesmo aquele produto? Então, eu usei o meu próprio produto. Posso falar que funcionou? Não era assim que a gente queria usar, né? Exatamente. Óbvio. Porque é um produto que a gente nunca quer usar. Nunca quer usar, mas Exatamente. se precisar, vai estar lá. Recomendo todos os meus clientes a terem, porque, cara, isso pode acontecer um dia de novo. Não, Léo, eu acho que o mais, assim, história, ainda bem que você conseguiu trabalhar a sua cabeça, graças a Deus, mas é um ponto que ninguém tá livre. Não. Ninguém. Não tá. Você sabia que você tinha que fazer um acompanhamento, como muitas pessoas têm que fazer acompanhamentos diversos, mas você acha que mesmo assim, tanto é que você não ligou, não foi buscar, né? Depois que você lembrou que você tinha que pegar e levar um Eu exame. só levei porque ela me ligou. E antes dela me ligar, a nutricionista, quando estava fazendo acompanhamento, beijo, Patrícia, porque ela falou assim, eu tava fazendo um tratamento com testosterona e fui na nutricionista já gordinho, emagreceu, todo pomposo. Ela, vem cá, tu falou pro teu médico que você tem nódulo na tireoide? Não, pega o telefone aí, liga agora pra ele e pede pra marcar um exame. Aí quando eu fiz o exame que veio, que aumentou, e aí foi fazer a pulsão e deu no que deu. Mas, cara, tem que fazer Você exame. não sentia nada? Nada. E era um maligno que podia ir, tinha linfonodo que podia espalhar pelo corpo e não saberia de onde foi, ia alastrar. Mas fica o aprendizado. Fica. E tem um seguro de vida. Plano de saúde certeza. também, né? Exatamente, plano de saúde também. Também Eu é plano de saúde. sempre falo que todo CNPJ forte, ele precisa de um CPF forte. Claro. por trás. Sim. Então, se você, como empreendedor, você não se cuidar, a tua empresa também vai mal. Sim, com certeza. Exatamente, porque assim, o empreendedor, ele é o cara que joga nas 11 posições. Então, assim, ele tem que estar bem, tem que estar forte. Ele Pra que joga a nas empresa 11, não, nas 22, Nas né? 22, exatamente. Ele vai e volta. Exatamente. E às vezes você tem pessoas que dependem de você, não só dentro da sua própria casa, Exatamente. mas dentro da sua segunda casa, que é a sua A sua empresa. E esse é o ponto, o empresário às vezes negligencia, porque são várias famílias. Muitas. Hoje eu tenho funcionários, tem gente que esse cara, peraí, se eu não estiver bem, o pão na casa dele também não vai chegar. Né? É um efeito dominó que cai aqui, cai todo mundo junto. E é muito que a gente passou na pandemia, inclusive, com muitas famílias dependendo das outras. E esse ponto eu acho importante também, a gente levar para empresários e empreendedores que não é só... A gente não fala aqui só de uma pessoa, a gente fala de um time, na maioria das vezes. E a gente está falando aqui para empreendedores, empresários, mas na casa de nós, empreendedores e empresários, também há pessoas da CLT, né? E por que pessoas que têm ali o emprego seguro, estável delas, precisam também de um seguro de vida? Porque esse cara que ele é CLT, como é que funciona a garantia dele hoje? Ele tem o INSS. Se ele fechar mais de 15 dias, entra no INSS. A maior parte do INSS, ele não vai fechar a conta, não vai fechar o custo de vida. E a despesa numa doença, numa invalidez, ela não gira da mesma forma, ela aumenta. Verdade. Muitas vezes a empresa tem até um seguro obrigatório que cobre só morte e invalidez. Morte e invalidez, quando é uma empresa boa, 24 vezes o salário. Quando é uma empresa pequena e média, é o que o sindicato permite, que é o sindicato exige um mínimo. Tem que ter um seguro de 10 mil reais. Vai resolver o quê? Nada. Então, o seguro de vida também. Eu tenho muitos clientes que são CLT ali que têm seguro de vida, por isso, peraí, de repente posso usar até a garantia do INSS ali para reduzir o custo do seguro também, mas ele também precisa de seguro como uma pessoa normal. Como um empreendedor. Até que o empreendedor é normal, né? Não, o empreendedor nós somos pessoas também normais. acho que o empreendedor não é normal. Não é normal. Eu acho que hoje em dia Acho que não. Acho que para empreender não pode ter um... E a gente está falando aqui de seguro em vida e tal, mas como é que funciona o seguro para sucessão? Sucessão. Ele nada mais é que o seguinte, hoje, quando você tem um patrimônio e você falece, a família tem um problema, um doce problema, que é como que eu transfiro esse patrimônio para os herdeiros. Em resumo, ele vai gastar em torno de 15% do patrimônio, se eu pegar imposto de transmissão, advogado, cartório,
para conseguir transmitir o recurso, né, para o nome da pessoa. E tem um tempo. Tá? Tem um bom advogado para fazer esse ponto, né, para conseguir tocar também esse processo. O que o seguro ele protege? A cobertura de morte em vida, ele tem 2 tipos de contratações. Ele pode contratar um seguro como se fosse um aluguel, que enquanto ele estiver pagando pelo seguro, o seguro está lá, igual a gente paga o seguro de carro. Né? Ou ele pode contratar um seguro que é um seguro que é chamado vitalício, que é o whole life, que ele paga durante um período da vida, para de pagar, escolhe deixar o seguro quitado para a vida toda, ou ele pode, em algum momento, resgatar parte daquele recurso. Custa 11 vezes mais, 7 a 11 vezes mais esse modelo de seguro. Tem perfil para cliente para isso? Existe perfil para cliente para isso. Mas para o empresário médio, pequeno ali, o seguro de vida que não tem data de encerramento da cobertura de morte, isso é importante, ele vai fazer a mesma função. Né? Hoje tem diversas seguradoras que fazem o seguro que está lá, o nome vitalício. Enquanto ele estiver pagando pelo seguro, está lá. Qual é o ônus que ele tem? Ele vai ficar mais caro, conforme ele vai ficando mais velho. E aí é sempre ajustando o seguro. Pô, peraí, tem que manter o seguro. Por exemplo, hoje, eu, Leonardo, com 2 filhos, eu preciso de um seguro de morte alto, porque eu tenho 2 crianças em fase de educação. Então, além de transferir patrimônio, também tem a parte de educação. Mas daqui a 20 anos, eu não vou precisar de um capital tão alto. Vou precisar de um capital que seja suficiente para transferir em torno de 15% do meu patrimônio para que... E mais um recurso para ser aquela primeira grana que a família vai ter acesso. Porque o prazo do seguro, mano, que ele leva pela SUSEP... tem até 60 dias para pagar, mas as seguradoras hoje pagam em 20, 30 dias no máximo, estão pagando o capital segurado. Tem seguradora pagando em 8, né? Depois de estar entrando toda a documentação. E muitas vezes a pessoa tem patrimônio, né? Apartamento, carro, e o seguro de vida é importante para poder fazer o inventário. É isso, é isso. É a primeira receita, é a grana que vai servir. Por quê? O que acontece quando a família não tem, quando ele não tem um seguro de vida? Vai para o inventário, a família não tem liquidez, às vezes o cara foi pilar financeiro lá, mas, cara, não botou conta com... Em que procolar? Para a família ter acesso àquela grana, a família, do nada, de milionária, vai para pobre. E aí? Tá tudo bloqueado, vou fazer como? E Então, tem que fazer inventário, tem que fazer obrigado, inventário. né? Sim, tem que fazer inventário. E um processo de inventário, ele é amoroso. Muitas das vezes, o juiz tem que pegar parte do recurso, do patrimônio, liberar para poder pagar o recurso do inventário. Isso aí. E aí o seguro de vida entra como uma salvação, nesse caso, para a família. Vai dar conseguir... sobrevida. E é barato. É barato. Não é algo, olha, impossível, cara, não é algo barato. E você falou aqui várias vezes sobre seguro individual, né? A pessoa contrata seguro individual. Esse é um tipo de seguro que existe? Quais são os tipos de seguro que existem? Por exemplo, o empresário, ele existe o seguro individual, que é o melhor seguro para proteger o empresário, a pessoa empresário. Existe o vida em grupo, que é, por exemplo, contratar um seguro para um grupo de funcionários. Contratei a cobertura de morte, invalidez, o próprio sindicato tem lá um tamanho de seguro que você tem que cumprir, às vezes você é obrigado, mas é a forma de você tirar a responsabilidade sua de, por exemplo, o funcionário está no trabalho e faleceu. Beleza, vou pagar um seguro, tenho um seguro de vida para isso. Sofreu um acidente, vou pagar um seguro de vida, é o vida em grupo. Ele é mais barato, é para colocar para funcionário. Tem o seguro de responsabilidade civil. Por exemplo, um médico, ele está operando, onde tem um risco, ou eu como corretor... O advogado tem a responsabilidade civil ali. Se acontece alguma coisa ali, ele pode ser acionado pelo cliente dele, então o seguro protege. Ele entra depois de, por exemplo, contratei um seguro de R$500 mil. Tomei um processo já está em R$500 mil. Fui condenado. Pago, a seguradora me devolve. O recurso, a seguradora me indica o advogado para fazer essa defesa, é uma segurança que o empresário tem, caso ele tome um processo trabalhista ou por dano do cliente, que foi, enfim, Brasil, né? Responsabilidade civil. Aí daí tem alguns outros tipos de seguro a gente chama de ramos elementares, que é o da empresa, né, o de incêndio, enfim, patrimonial e por aí vai. E são seguros, assim, caros para o empresário contratar? Caro é não ter seguro. Não, é verdade. É verdade. Cara, depois que acontece, você vai falar, era para ter tido seguro. É que nem determinadas profissões, né? Experimenta para ver o que acontece se você não fizer a prevenção. Exatamente. Isso assim como qualquer outra coisa. Seja um ar-condicionado que o cara não faz a limpeza, quando estraga, o prejuízo é maior. Então tem que ter. E o que é interessante desse modelo de seguro de vida? Ele é personalizável. Eu pego o tempo todo, vou dar exemplo. O cliente fez um plano de saúde. E aí,
fiz o plano de saúde para esse cliente. Eu faço sempre uma reunião de onboarding com ele para explicar sobre o plano, carteirinha, todas aquelas informações, para mostrar para ele, ó, aqui, assim que você vai utilizar, aqui vai ser o meu suporte, vai estar ali. Fiz esse bate-papo com ele no vídeo. Falei assim, olha, cliente, eu resolvi tua vida do hospital para dentro, do hospital para fora. Você tem algum seguro de proteção de renda? Porque o nome seguro de vida, a gente pode usar várias aplicações para sair daquele estigma de seguro de morte. Uhum. Quando eu falo seguro de proteção de renda, só mais leve. Uhum. Você tem alguma coisa? Ah, tenho pelo banco. Pô, que bom que você tem seguro. Mas o que te fez? Qual foi a dor que você teve que fez contratar o seguro de vida? Aí o que eu ouço? Ah, não, o gerente do banco fez ali pra mim e tal. Não, então peraí. Você não tem exatamente. seguro de vida. Fez E- ali, não. Colocou na lembro- sua conta de um dia para o outro. Eu lembro Hoje- que quando É. eu comecei a trabalhar para um banco, na hora que eu fui contratada, ó, tem 2 seguros aqui para você pagar, o de vida e a previdência, tá? Eu falei, vão ser descontados do seu salário. Eu falei, ah, tá bom. Até hoje eu não sei que seguro era aquele, que Ninguém se falou sucedeu, nada, é o que ninguém eu falei. Não, falou. hoje, Nada. hoje os bancos estão coibindo isso e tem que ter a anuência do cliente, mas assim, tem aquele vende na base do relacionamento, porque eu quebrei teu galho aqui, tem Brasil, Uhum. infelizmente é assim. Uhum. Mas quando ele fala pra mim assim, não, beleza, então você não tem seguro, vamos bater um papo. E aí desenho, às vezes o cara tá apertado. Não, então olha só, vamos começar com o mínimo possível, mas vamos começar. Eu não posso, por exemplo, eu posso pegar uma casa, proteger, botar muro, segurança privada, o Rottweiler, mas não, vamos só levantar uma fileira do muro, mas tenha um seguro de vida. Eu, quando fiz Boa. o meu, eu pagava, quando eu comecei, né, eu pagava menos de R$50, lá em 2020. Uhum. 2020. Na época, eu pensei em fazer o meu e de uma pessoa da minha família. Acabei não fazendo porque eu tava apertada e naquele momento R$50 pra mim iam fazer diferença. Uhum. 6 meses depois, ela teve um problema, descobriu uma diabetes, ficou internada. Se eu tivesse feito seguro, a gente teria um belo dinheiro ali na Uhum. conta. Ah, E aí você vê, por conta de R$50 por mês. sim. A gente não tem a bola de cristal. A gente sempre usa um jargão nesse segmento que assim, o melhor momento para você contratar o seguro de vida era ontem. É. Porque quando você está saudável, ativo e trabalhando, é hora de você ter seguro de vida. Quando você está doente, a seguradora não vai te aceitar. 2, você não vai ter capacidade de pagamento para poder honrar com o seguro. Então, tem um seguro de vida. É verdade. E algumas outras coisas também que a gente vai aqui sinalizando para vocês, porque depois que o leite derrama, já era. Já era, não tem o que fazer, não dá para voltar no tempo. É sim. Tem mais alguma coisa pra perguntar? Eu tenho... Você sempre trabalhou nesse ramo? Já começou nesse ramo? Eu vim da área Você comercial. falou da sua história muito Conta um pouquinho rapidamente. pra gente. Você falou pra mim que também já é da área do marketing, trabalha É. com vendas. Então, conta um Então, pouquinho. resumindo essa história, eu sempre trabalhei em área comercial, né? Muito seguindo o exemplo do meu pai. Meu pai, ele trabalhava botando papel de parede. Contemporâneo, papel de parede usava... Hoje não usa tanto, mas... Não, até que voltou. Voltou. Quando eu vejo papel Todo de parede, eu mundo lembro do sabe, meu gente, pai. pelo amor de Deus, todo mundo sabe o que é papel de parede. E aí, meu pai tinha, de forma empírica, Nath, e ele chegava na casa, tipo, o cliente ia botar uma faixinha, assim, pra fazer uma coisa no quarto da criança. Border, né? Um borderzinho. E aí, quando eu vi, ele conseguia cativar daquele jeitão faveladão, camiseta, eu lembro de uma bermuda, camiseta ali, fazia a reforma toda, conseguia vender como um decorador de interior ali, sem ter a formação. E aquilo eu ficava assim, caramba, que maneiro. Ao ponto de, assim, falei assim, caraca, será que eu não terminava tudo aquilo? Eu tinha meus 11 anos, eu não ia trabalhar com ele para ter o dinheirinho pro final de semana, para jogar o flip aí de novo, quem é contemporâneo vai lembrar. Foi ele que te ensinou, então, essa veia aí empreendedora. Exatamente. E eu vi aqui, eu falei assim, caraca, a gente que fez isso ficava deslumbrado. Porque, assim, caraca, a capacidade de transformar o ambiente. E aí eu vi que, assim, pô, peraí, então, vender é o melhor caminho, vender é onde você ganha dinheiro. Fui trabalhar em financeira, depois financeira fui para banco. Minha formação, eu fiz ADM, depois eu falei, não é ADM, é marketing. Fui formar em marketing porque, assim, aquela coisa da venda, que a venda, ela não é o dom, é o processo. Uhum. A etapa que você tem que seguir ali, a etapa que você consegue enxergar isso com clareza, você vai conseguir vender mais. E aí, fui para banco, depois de banco fui convidado para trabalhar numa seguradora, de forma exclusiva, é onde mudou a minha vida, porque assim, eu sou nascido e criado em comunidade. Uhum. Salve a galera do Campinho. E eu tenho muito orgulho disso, porque
quando você consegue romper com a visão, porque quando você mora em comunidade, você consegue enxergar bem pouco, só até ali. Mas peraí, se você abrir um pouquinho a influência, olhar ao redor, você consegue chegar mais. E de novo, pegando exemplo do meu pai, eu ia trabalhar, a gente falava casa de madame, na Barra, Zona Sul. E, cara, eu falei assim, caraca, será que um dia eu posso morar aqui e posso desfrutar disso aqui, né? Eu via a criança indo com aquela fotinho do Disney, eu falei assim, não, mentira, pô, você foi nada. Quando eu ia trabalhar com ele, tinha ali. E, caraca, hoje isso é possível. A venda é possível, a área comercial me trouxe isso. Uma vez eu li que quem vende nunca fica sem dinheiro. Não fica. E aí, olhando isso uma geração depois de ter, graças a Deus, conseguido vencer, pô, recentemente eu fui eu tô voltando, a gente remarcou aqui porque eu tava na Grécia recebendo uma premiação da seguradora. Numa das seguradoras que eu faço parte. E, pô, foi a realização de um sonho. Por quê? Você conseguir para o corretor de seguros, quando você tem uma convenção de vendas, é uma chancela assim, cara, você venceu. E eu consegui dobrar essa meta. Resumidamente, dobrar a meta é você classificar com venda própria. E um outro negócio meu, eu ensino e treino o corretor. E trago ele para assessoria. Siga aí, @assessoria legado. E aí, quando você faz isso, você dobra a meta, você tem mais cadeiras. E eu consegui levar a minha esposa e meus filhos para essa convenção. E aí foi maravilhoso. A gente ficou 15 dias na Grécia. Isso foi o quê? Há pouco tempo, né? Uma semana atrás. Olha só que maravilha. Não, 3 semanas atrás. Acho que 2 semanas. Essa. E o que é legal para eu fazer um callback sobre o exemplo do pai? Meu filho tem 10 anos. Se eu resumir, assim, um lugar maravilhoso, paradisíaco e tal, mas tem 2 grandes momentos que eu acho que Mônica, sabe aqueles momentos que você grava na tua vida, assim, cara, que fica aquele quadro que aquilo ali aconteceu, você vai levar para a vida toda, seja o nascimento do filho, casamento, o que for. Eu tive 2 grandes quadros desse aí. O primeiro foi a gente embarcando no meio do avião, onde estava eu, a Dudinha, que tem 2 anos na cadeira, que não ficar na cadeira, ficar no colo da minha esposa, o Gabriel e a Rose do lado, a gente lá no meio das crianças, e o Gabriel vira para mim, chorando. Olha, vários momentos aqui que os nossos olhos se enchem. Respira. Vou respirar. O Gabriel, ele vira pra mim e fala assim, pai, obrigado por você ter trazido a gente. E ali eu vi um ciclo se fechando, e disse assim, caraca, o mesmo exemplo que eu tive do meu pai. E ali ele era mais novo, né? 10 anos. Ele com 10 anos. Ele falou assim, pô, obrigado, e chorando. Eu fui a viagem toda chorando, foi 8 horas assim, chorando. Porque assim, cara, porra, tu conseguiu sair de onde saiu. Isso prosperar. Mostrar pro teu filho que assim como você via com teu pai quando você ia trabalhar no lugar e hoje você tá vivendo aquilo. Ele falou assim, cara, você também pode fazer isso. E é bonito como ele reconhece o seu trabalho, né? Demais. Eu vejo assim, caraca, hoje ele cobra. E aí, pai, a próxima meta é Dubai, aí eu quero ir. Dobra a meta de novo. Ih, gente, olha aí. E assim, você vê que com o teu trabalho você consegue, ter um propósito de proteger a família. Você vai levar algo pro teu cliente que é importantíssimo ali. Vai tomar não pra caramba. Quem não toma muito não. Mas aquele sim ali, você pega aquele cliente e cuida para ele da vida toda e você é o cara que vai entregar e vai fazer a diferença. E você sabe que através disso você consegue prover o melhor para tua família, prover uma mudança de realidade. Então, assim... Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Eu acordo todos os dias agradecendo a Deus por estar vivendo isso e estar proporcionando para eles o exemplo que eles também podem fazer isso. Graças à sua boa base. Exatamente. Que você também teve como aprender. Não, pra caramba. Muito. Agradeço. É verdade. Papai por isso. Muito, muito bom. Parabéns pelo prêmio. Obrigado. Merecidíssimo. A gente depois quer as fotos da Grécia. Vou mandar. É verdade. É verdade.
E A gente quer te agradecer por você ter aceitado nosso convite. Obrigado, Nath. Obrigado, mano. Obrigado Depois a gente podia marcar um só pra ele vir falar de vendas aqui, né? a gente pode mesmo, porque esse assunto acho que todo mundo precisa, né? E assim, a venda é processo. Dá pra gente fazer um bate-papo legal sobre etapas de venda, você identificar o cara que tá ali. Enfim, tem história. Tem história, é Tem história. verdade. Então, se você quer um episódio só de vendas, você coloca aqui embaixo. Queremos um episódio só de vendas. Se inscreve no canal pra gente entender que você quer o episódio pro Leonardo poder voltar. Chama que eu volto. Poder, porque poder pode. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Peçam que a gente atende e compartilhem. Aproveita esse finalzinho pra falar pro povo aí seu jabá, fazer propaganda Pessoal, do seu trabalho. A gente vai botar os arrobas aqui embaixo já. Se você, meu amigo empresário, empresária, precisa de um seguro de proteção de renda, me chama no Instagram, @leooliveiralegado. Eu vou ter o prazer de marcar com você um bate-papo, entender com você o que é importante e proteger o seu maior legado. Verdade. Sem dúvidas. E façam realmente, gente. A gente nunca sabe quando que a gente vai precisar. Exatamente. Mas é necessário. Exatamente. Isso. Mônica, onde o povo pode te encontrar? No Poder Pode e no @M2CP Gestão. Muito bom. Vocês podem me encontrar também no Poder Pod e no Nath Sampaios com S no final. A gente gostaria de agradecer também. A gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que são a Carta da Mori, com essas canetinhas lindas que estão aqui no meio da mesa, com... Tchan, 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 A tchan. Inês Quem fazendo será o arte, próximo? que mandou essas canecas lindas aqui pra Inês, gente. obrigada, a Muito gente obrigada. adorou. E por fim, a produtora ideal. Que é a nossa patrocinadora daqui, Exatamente. do Poder Pod e de vários outros eventos. Fera demais. Sigam todos esses, compartilhem e mandem para os amigos, para os também que não são amigos. A gente vai encontrar vocês aí fazendo essa troca nesse meio empreendedor. Foi um ótimo bate-papo e até o próximo episódio. Tchau! Valeu.